Olá! Vamos começar a aula 2 do módulo 2? Só recapitulando, você aprendeu na última aula com a Sabrina a importância e o papel da escuta realmente para entender o potencial do seu liderado. E a melhor estratégia para escutar o outro é fazer perguntas. Então, eu espero que você já esteja colocando isso em prática. E agora aqui na aula 2 nós vamos falar da importância da clareza da distância. Que cuidados você deve ter ao longo da sua conversa, durante essa intervenção com o seu liderado, para não se envolver no problema e conseguir olhar o que está acontecendo como um todo. Então, a clareza da distância ela vai ampliar a sua visão sobre o pensamento. Vamos entender melhor isso. Então, quanto menos envolvidos em uma situação a gente está, mas a gente tem capacidade de enxergar o que está acontecendo. É mais ou menos assim, se você estiver dentro de uma garrafa, é impossível você ler o rótulo por fora, não é? Então, essa clareza da distância significa aquele espaço que você precisa dar, né, entre se envolver na situação e entre observar a situação. Isso vai trazer para você muito mais sabedoria e serenidade. Você não se confundir, enquanto observador, não se confundir com o evento. Eu sei, não é tão fácil assim, porque às vezes a gente já está emocionalmente envolvido ou a gente está inserido dentro daquele contexto, mas no papel de liderança você tem que fazer esse exercício de criar essa distância em relação ao evento. Mas eu quero que você saiba que existem algumas armadilhas no meio do caminho. E é isso que eu queria te mostrar aqui agora. Quais são os obstáculos? Quais são essas armadilhas que vão te impedir de tomar a clareza da distância? Você sabe que quando, nesse processo, funciona mais ou menos como uma autossabotagem, sabe? A gente vai se prendendo aí dentro de algumas situações porque a gente desconhece. Mas a melhor forma da gente enfraquecer um sabotador dentro da gente é a gente conhecê-lo bem. E é isso que eu quero que você fique atento aqui agora para entender se você se pega aí no seu dia a dia também preso, por exemplo, nos detalhes. Então, ao invés de caminhar ali com olhar para o foco na solução, você fica preso ali no foco do problema e nos detalhes do discurso. Talvez você também se interesse pelos detalhes, mas quando o seu liderado começa a entrar nos detalhes, começa a se aprofundar nesse meandro de justificativas, de argumentos, é o momento de você, eu preciso me afastar dos detalhes, né? Você precisa não se enredar naquele discurso, naqueles argumentos, para não perder o foco. Você tem um objetivo dentro daquela conversa. Então, se perder nos detalhes é algo que pode tirar de você essa sabedoria que a clareza da distância nos dá. Outra coisa são os nossos filtros. A gente usa algumas suposições incompletas, né? Crenças que a gente tem sobre as pessoas. Mais ou menos assim. Quando você vê que a pessoa está falando um pouco mais alto, na hora você já fala, nossa, que pessoa grossa, né? Está sendo agressiva. Ou então, se você percebe que ela está mais retraída, ela está fugindo, né? Tá se esquivando. Veja que são preconceitos que a gente tem. E esses filtros, eles atrapalham essa clareza da distância. Então esteja atento a eles. É impossível a gente abandonar os nossos filtros e os nossos julgamentos, mas quando eles aparecem, se você está na clareza da distância, você, tá aqui uma pegadinha, eu posso pensar isso da pessoa, mas deixa isso de lado, não deixa que isso interfira naquele momento de escuta, de conexão com o seu liderado. Outra coisa que atrapalha também são os nossos planos, né? A gente já entra na conversa já definindo o que você vai fazer, o que vai falar, onde tem que chegar, e a gente acaba ficando preso, né? Concentrado naquele plano e não enxerga, não se abre ali as possibilidades das pessoas. Isso frustra a outra pessoa, que poderia vir com uma alternativa, que poderia vir com uma proposição diferente. E por fim, a gente tem aqui pontos ativos, ou seja, quando aquele evento, aquele
aquele assunto que a gente está envolvido naquela conversa, ele desperta em nós algum tipo de sentimento, alguma emoção, ou seja, existe uma carga emocional ali naquela situação e a gente pode acabar se perdendo no drama, não é? Então, se a pessoa está ali trazendo uma justificativa, culpando a empresa por alguma coisa, enfim, terceirizando, né, a questão, alguma questão que não deu certo, e se você se conecta com aquele drama, pronto, acabou a clareza da distância, tá bom? Então, o que é importante para você guardar aqui dessa aula? Quanto menos, né, envolvido ali no problema, de detalhes, com seus filtros, com a sua carga emocional, mais sabedoria você vai ter para conduzir essa conversa. E agora, então, na próxima aula, você vai poder entender quais são aí as estratégias de comunicação. Você já aprendeu ali um pouco sobre a escuta, a importância das perguntas, deixar a pessoa falar para você realmente explorar o potencial. Aqui você viu que é importante tomar distância do problema e do evento para você ter mais sabedoria. E na próxima aula, então, você vai ver as estratégias para você se comunicar melhor. Tá bom? A gente se vê.